com o técnico Carlo Ancelotti não foram das mais promissores. Ele é o nome preferido da cúpula da CBF, mas há uma expectativa, uma esperança de que ele possa assumir no meio do ano, rompendo o contrato com o Real Madrid. Por isso, o Ramon convoca amanhã a seleção brasileira e comanda o time no dia 25 contra o Marrocos, lá no Marrocos. E para a gente fechar aqui, uma informação que mistura futebol e também polícia, porque o jogador Pedrinho, atacante do São Paulo, está sendo acusado de violência doméstica por sua ex-namorada Amanda Nunes. A mulher registrou um boletim de ocorrência contra o jogador por violência doméstica, ameaça e injúria na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher na última segunda-feira. Pedrinho está afastado dos treinamentos do São Paulo. O clube emitiu uma nota se manifestando ser contrário a qualquer tipo de violência e espera a conclusão da investigação para saber o que vai fazer com o jogador. Se o mantém afastado, ele está emprestado, pertence ao Lokomotiv da Rússia, ou se vai devolver o atleta para o clube russo. Vamos aguardar e monitorar, porque é mais um caso envolvendo violência doméstica e jogador de futebol, não é, Thaís? Pois é, Ricardo Capriotti fechando aqui o Jornal Gente com a informação do esporte. Ponto final na edição de hoje, quinta-feira. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E Vanessa Bryant chegou a um acordo de 28.850.000 dólares com o condado de Los Angeles para indenização das fotos vazadas do acidente de helicóptero que aconteceu em 2020 e que tirou a vida do seu marido, o ex-jogador de basquete do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, assim como sua filha Gianna e 7 outras vítimas. O valor também inclui os 15 milhões de dólares que um júri concedeu a ela em agosto de 2022. Após o acidente fatal que aconteceu em Calabasas, na Califórnia, Vanessa processou o condado de Los Angeles porque policiais e bombeiros fizeram fotos dos corpos e também dos destroços do helicóptero e acabaram divulgando entre eles. A ex-esposa do jogador de basquete alegou que tem medo que essas fotos venham a público um dia e que é inadmissível que funcionários públicos e agentes da lei tenham tomado tal atitude. E a indústria da China se expandiu no ritmo mais rápido em mais de 10 anos, enquanto a segunda maior economia do mundo encenou o que os economistas estão chamando de recuperação muito rápida após reabrir após a pandemia. O índice oficial do governo para a indústria manufatureira atingiu 52,6 em fevereiro, o nível mais alto desde abril de 2012, segundo dados divulgados nesta semana pelo Departamento Nacional de Estatísticas. A China eliminou a maioria dessas restrições no início de dezembro. A previsão para o crescimento real do PIB da China deverá ser em torno de 5% em 2023 e 2024, acima dos 4% anteriores, citando uma recuperação mais forte do que o esperado. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, nesta quinta-feira, dia 2 de março de 2023. São 10 horas e 2 minutos. O Bastidores do Poder é um programa produzido pelo Departamento de Jornalismo da Band Mais. Eu, Rose Guglielminetti, o Edmilson Siqueira e o Thiago Prudente.
somos os produtores e apresentadores deste programa. Nós temos hoje na mesa de som o Danilo Capucci, na central técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Você pode acompanhar o Bastidores do Poder pelo bandmulti.com.br ou ainda pelos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo facebook.com/RB Campinas 857, e você pode fazer o programa comigo, com o Edmilson e com o Tiago, mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o 971021493. 971021493. E se você mandar a sua mensagem de áudio, por favor, no máximo, gente, 40 segundos e sempre se identificando, porque fica complicado a gente colocar a fala de um ouvinte que não tenha a sua identificação. Então, eu preciso da sua identificação. Meninos, o entrevistado já está na linha? Ainda não, né? Vocês me avisam? Bom, gente, nós vamos aqui hoje, por enquanto, eu vou começar o programa sozinho, porque o Edmilson daqui a pouco falou que ele está com pressão alta, e ele disse que ele deve subir, eu disse assim, ele deve subir. Ele deve entrar daqui a pouquinho, espero que ele melhore, e depois o Tiago deve também entrar aqui para falar conosco. Bom, nós vamos falar sobre combustível daqui a pouco com o Emílio Martins, ele é presidente do RECAP. Ontem eu fiz uma matéria porque o Emílio disse que as distribuidoras abusaram, e abusaram bem na subida do preço. Segundo ele, as distribuidoras repassaram para os postos de gasolina um valor com mais que o dobro do que o autorizado pelo governo. Ou seja, a pergunta é, quem vai fiscalizar esse negócio, né? Porque quem sai prejudicado é o consumidor. Porque eu vou comprar aquilo que está no posto de gasolina e você também. Se ninguém fiscaliza, o governo fala, olha, vai ser onerado em tantos por cento, como a gente viu. 47% a gasolina e 0,02%, 47% não, 47% e 0,02% o etanol. E se ninguém fiscaliza, fica Deus dará e todo mundo é prejudicado. Bom, o Emílio Martins, que ele é presidente do RECAP, ele já está conosco aqui no Bastidores do Poder. Emílio, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem, Rose? Como é que vai? Tudo jóia? Eu estou bem, e ontem, né, ao ouvir o teu vídeo, assim, a tua indignação, conta para os nossos ouvintes o que aconteceu, porque desde ontem, dia 1º de março, o governo voltou a onerar com PIS e COFINS, né, os combustíveis. E o que aconteceu com o repasse desse valor? Como que chegou para vocês esse valor para os donos de postos? Bem, primeiro, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui tentando explicar o que aconteceu, né? Você sabe que o último elo da cadeia sempre é o elo que tem que estar explicando o que acontece nos elos anteriores da cadeia. Mas, mais uma vez, né, ao voltar à oneração parcial, o governo anunciou no final do dia 28, no começo da noite, o próprio ministro da Fazenda veio a público e anunciou a reoneração parcial da gasolina, e disse lá o valor, inclusive, ok? Concomitante a isso, a própria Petrobras fez um remanejamento no preço da gasolina, baixando o preço da gasolina, obviamente, no sentido de minimizar a volta do imposto. E, no fim, o que aconteceu? Esperávamos todos que as distribuidoras, que já vinham há uma semana subindo em doses homeopáticas os preços, a gente denunciou isso, nós reclamamos muito, né? Isso é uma prática das distribuidoras, elas fazem isso para esses momentos de mudança de preço, talvez seja para elas um momento também de mudança de margens. Então, elas começam por exemplo, vai subir o preço, elas começam a subir antes. Vai baixar o preço, né? Aí ela começa a subir um pouquinho antes para baixar menos. É um problema isso aí. Para nós é um problema sério.
é o preço da liberdade. Da mesma forma que os postos são livres para colocar o preço que entenderem adequado nas suas bombas, as distribuidoras também têm essa liberdade. Só que nós, postos de gasolina, temos contratos com ela. E, às vezes, elas acabam abusando um pouco dessa situação. O que aconteceu no dia seguinte? O governo, às 5 horas da manhã, mais ou menos, soltou a medida provisória no dia 1º. Ok? Mas as distribuidoras simplesmente abriram seus carregamentos com o dobro de aumento. O aumento foi em torno de 34 centavos, né? O aumento só da carga tributária foi 34. Nós vimos preços aí até 65 centavos. Isso causa uma situação extremamente desconfortável para o dono do posto, porque ele, além dos cortes que eles sofreram no dia anterior, que as distribuidoras restringiram as entregas, cortaram o produto, alegando que a Petrobras também cortou o produto delas, ok? Elas acabaram subindo mais do que deveriam. O etanol, por exemplo, que não era para ter absolutamente quase nenhum acréscimo, teve distribuidora que subiu 24 centavos, né? O diesel, que baixou 11 centavos, deveria ter baixado 11 centavos, elas baixaram só 5, algumas não baixaram nada. Então, é um problema sério. O comportamento das distribuidoras é um problema sério para o nosso segmento. Mesmo porque eu duvido muito que você consiga colocar na outra ponta do seu microfone, onde eu estou agora, algum representante de distribuidora para explicar o comportamento delas. Esse é o grande problema. Agora, ontem, os próprios consumidores, Emílio, já estavam reclamando de aumento de R$1 no preço da gasolina. Ou seja, você disse que quem tem que vir para se explicar são os donos de postos ou os representantes, né? Mas quem acaba... A gente vem porque nós temos interesse em manter a opinião pública, a imprensa, as autoridades informadas. Sim. Eu estou até elogiando a tua participação aqui no programa e o fato de você dar a cara a tapa, vamos assim dizer, né, para poder explicar. Mas quem paga a conta mesmo é o consumidor. E aí, Emílio, eu pergunto para você, quem é que é obrigado a fazer essa fiscalização? Porque toda vez que reduzia, quando a gente tinha aquela história assim, a Petrobras reduziu o índice do combustível, não sei o que lá, o valor do combustível, do gás, mas isso nunca chega para o consumidor, porque a gente tem sempre essa coisa do meio, né? Agora, quem é que tem que fiscalizar para dizer, olha, o consumidor é que está pagando o pato? Olha bem, na realidade, é bom a gente frisar sempre isso. O regime de preços de combustíveis no Brasil é livre, em toda a cadeia. Produtor, transportador, distribuição e revenda, ok? Então, isso, a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente pode estar reclamando de alguma coisa aqui indevidamente. Não é o caso. Se a distribuidora amanhã falar assim, olha, eu estou trabalhando com uma margem de 10 centavos, eu quero trabalhar com uma margem de 12, ela tem todo o direito de fazer isso aí. Nada impede a distribuidora de fazer. O que a gente critica e muitas vezes vem a público denunciar é que elas escolhem os momentos mais inoportunos para fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de ajuste, né? Ou é no momento que está baixando o produto por conta de uma baixa de Petrobras, ou é na hora que está subindo por conta de uma reoneração, como foi o caso do dia 1º. Então, é a forma como se faz, é a data, o momento em que se faz, né? E agora, dessa última vez, foi escandaloso. Tanto é verdade que hoje de manhã, passados 24 horas, as distribuidoras começaram a adequar seus preços, mas não chegaram no número correto, ok? Elas de ontem para hoje. Na realidade é o seguinte, quando é para subir, não tem dia, não tem hora, não tem madrugada, não tem obstáculo. Mas quando é para baixar, quando é para ajustar, aí o computador pifa, o telefone não funciona,
entendeu? Nós voltamos para o tempo do telégrafo. Isso é o que acontece no nosso setor. E a gente não tem muito para quem reclamar, a não ser denunciar opinião pública para a imprensa, quem sabe alguma autoridade. Em alguns estados a gente vê. O PROCON, por exemplo, os PROCONs, eles não alcançam o setor de distribuição, porque a distribuidora não vende para o consumidor final. Eu não sou considerado consumidor à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu não consigo acionar o PROCON utilizando o Código de Defesa do Consumidor contra a minha distribuidora, contra uma distribuidora, porque ela não está vendendo para um consumidor, entendeu? Então não tem muito para quem reclamar. A ANP, ela não regula preço, em que pese ela fazer pesquisa de preço e tal, de vez em quando até fiscalizar um posto por conta disso, mas o que poderia ser é preço abusivo, isso sim, mas é muito difícil, porque, veja bem, ontem foi o dia que todas as distribuidoras abriram. Então era para subir 30 centavos, todas subiram entre 45 e 65 centavos. O etanol era para subir 3 centavos, todas subiram entre 25 e 40 centavos. É inacreditável. E isso que eu estou falando, olha, se não fosse verdade, eu estaria aqui correndo um risco enorme de daqui a meia hora, um representante distribuidora chamar, pedir um direito de resposta e me desmentir. Isso não vai acontecer, porque aconteceu. Isso é verdade. Se você for em qualquer posto de gasolina aqui, o cara vai te mostrar uma nota antes e uma nota depois. Nós não podemos fazer isso, porque a legislação hoje, que trata de direito à concorrência e tal, limita muito os sindicatos para tratar esse assunto dentro das nossas entidades aqui. Eu não posso ficar pegando nota fiscal de posto de gasolina para comparar com outros postos. A gente pode levar um processo nas costas. Mas a gente pode denunciar. E isso aconteceu. Tá, quando você fala, são 10 horas e 15 minutos, nós estamos entrevistando o Emílio Martins, ele é presidente do RECAP, que é o sindicato representante dos donos de postos. O Tiago Prudente, ele está conosco. Tiago, bom dia, bem-vindo de volta ao Brasil, porque aqui os meninos me falaram o seguinte, olha, o chileno já está aqui a postos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rosa, Emílio, aos ouvintes. Só foi uma viagem curta ao Chile a trabalho, mas a gente já está de volta aqui ao Bastidores do Poder. Vou aproveitar, Rosa, e já perguntar para o Emílio, porque ele está falando das distribuidoras, e esse é um problema antigo, né, Emílio? A gente sempre vê, quando se fala em aumento de combustível, essa questão dos postos, sempre tem que levar essa conta, principalmente porque eles estão na ponta. Mas você avalia, na sua avaliação, o grande problema do nosso mercado hoje, essa questão da distribuição, que fica no controle, grande parte de 3 grandes empresas, e aí a gente acaba ficando refém dessas 3 grandes distribuidoras que detêm grande parte do mercado. Como é que você avalia essa questão? É preciso se debruçar sobre essa questão do mercado de combustível? Bom dia, Tiago. Olha, eu respondo um processo na Justiça por conta desse assunto, né? Mas não dá para negar, o setor hoje de distribuição, ele é altamente concentrado. Nós temos mais ou menos 70% do mercado volume na mão de 3 empresas. Então, não precisa ser expert em mercado para concluir que 3 empresas, elas, vamos dizer assim, são formadoras de preço, ok? Nada demais se não acontecesse esse tipo de situação que aconteceu agora. Eu vou só fazer uma ressalva aqui, olha só. No dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, especificamente, quando criou-se aquela dúvida, aquela cortina de fumaça, aquela névoa toda de incertezas com relação à continuidade da desoneração, houve uma confusão parecida. Mas ali teve um culpado. O governo demorou para tomar atitude, tomou de última hora, e mesmo na última hora demorou para publicar. E, obviamente, imposto, esse tipo de parcela que compõe o preço da gasolina,
E essas grandes empresas, até os postos de gasolina, eles têm que trabalhar em função do que existe, do que está publicado no Diário Oficial. E o governo demorou um dia para publicar. Cometeu um erro enorme, erro assim infantil, porque abriu brecha para um monte de questionamentos. Durante muitos anos nós vamos ver questionamentos de empresas querendo questionar a questão do imposto por conta dessa demora, né? E agora também o governo demorou um pouco, deixou para a última hora, mas publicou na data certa. No dia 1º estava publicada a portaria 1163, que desonerava, mantinha onerado o combustível, a gasolina e o etanol em valores específicos, publicados, claros, não teve dúvida com relação ao que estava publicado. E as distribuidoras demoraram para tomar atitude, demoraram para ajustar os seus cadastros. E o mundo não parou, você não parou de andar, nós não paramos de vender, e o combustível continuou sendo vendido. E muitos postos compraram produto nesse dia e pagaram muito caro. Eu fui um. Eu comprei um combustível com 40 centavos, 35 centavos mais caro do que devia. Estou brigando agora para pegar o dinheiro de volta da minha distribuidora. Por quê? Porque ela me vendeu com o preço errado. Ela onerou o combustível na sua totalidade, quando todo mundo sabia que o governo ia fazer parcialmente. Só que o governo também deixou para a última hora e publicou, por exemplo, o ministro da Fazenda veio na noite anterior, no dia 28, e falou quanto ia ser. Mas o ministro falar e a publicação tem uma demora, e foi isso que elas estão usando de argumento. Não, mas a medida provisória saiu às 7 da manhã. Não é verdade, saiu às 5. Mas isso não muda o problema. Devia ter dado publicidade antes. E aconteceu essa bagunça. E toda vez que tem confusão no pátio, na bomba do posto de gasolina, nós é que pagamos o pato, né? Nós é que pagamos o pato. Por isso que a gente dá um valor enorme a essas oportunidades que a gente tem de vir aqui explicar o que aconteceu. Hoje, mesmo, 24 horas depois, certo? Nós ainda estamos com problemas. Tem distribuidoras que ajustaram, mas mantiveram um retorno do imposto maior do que o efetivo imposto que deveria vir para a bomba. Isso é um problema sério no nosso segmento. E não é de hoje. Você conhece, você falou no começo aí que eu vejo que você acompanha o segmento, sempre foi um repórter voltado para essa atividade. Você vê quantas vezes a gente vem aqui explicar a mesma coisa, né? Nós temos aqui o nosso ouvinte, eu já passo para você, Thiago. Eu discordo quando o entrevistado diz que os postos são o último elo. O último elo é o consumidor, que vive à mercê tanto das distribuidoras quanto dos donos dos postos. Eu gostaria que ele comentasse que bastou a menção da possibilidade da desoneração dos impostos voltar e já havia postos remarcando preços, e quando o fim da desoneração veio, os mesmos postos que já haviam remarcado os preços voltaram a aumentar os combustíveis novamente. Com todo respeito, as distribuidoras têm a responsabilidade delas sim, mas muitos donos de postos também. Dizer que só as distribuidoras são culpadas, o ouvinte está dizendo que é no mínimo leviano. Ele está pedindo para você comentar, Emílio. Sim, primeiro, quando eu falo último elo de comercialização, né? O consumidor, ele não é elo, ele é o consumidor. Quando eu falo último elo na cadeia de comercialização, eu falo dos setores que compõem a cadeia de comercialização. O consumidor não é elo, ele é o final. Olha só, desde o meio do mês de setembro, de fevereiro agora, nas últimas 2 semanas, nos últimos 10 dias do mês de setembro, as companhias, eu falei aqui, as companhias já vinham subindo em valores homeopáticos os preços. Elas já vinham, sabendo disso, elas já vinham onerando um pouco. Sobe 3 centavos, sobe 2 centavos. Isso, nós tem registro nosso de várias entrevistas que demos, denunciando isso. Se você for em qualquer posto de gasolina, inclusive o ouvinte que fez essa pergunta, vai no posto de gasolina que ele abastece, o dono do posto vai lá confirmar. Olha, 10 dias antes elas já vinham subindo. Isso é uma prática.
delas. E eu não estou colocando só a culpa nelas. Veja bem, o meu objetivo aqui não é botar bomba no colo de ninguém, nem botar culpa em ninguém. A questão não é a questão da culpa. A gente está tentando explicar o que aconteceu. Eu não estou aqui me eximindo de culpa. Falar que não tem revendedor, que o revendedor também não aumenta fora de hora, eu não posso falar isso aí, certo? Certamente tem. Nós somos uma categoria de 44 mil empresários. Obviamente, nós não somos 44 mil santos, né? Mas a maioria, a esmagadora maioria, trabalha dentro da ética, dentro da seriedade, com seriedade, né? Como é o caso das distribuidoras. Eu não estou falando de desonestidade, mas às vezes a política de preço faz com que o consumidor tenha uma ideia negativa do posto de gasolina. Vou dizer para você, os postos hoje bandeira branca, nesse momento, sofrem demais. Por quê? As distribuidoras não têm, como eles também não têm compromisso com ninguém, eles compram de qualquer distribuidora, distribuidor que tiver menor. Isso é uma situação do mercado. Muita gente opta por isso. Eu mesmo já fui bandeira branca. Okay? A gente tem liberdade para comprar de quem oferece o melhor produto, com melhor qualidade, com melhor condição, com melhor preço. Chega nessa hora, essa empresa não tem compromisso com ninguém. Fala, olha, eu não vou te vender. Ou então, você quer comprar? Vai subir o preço. Eu estou vendendo 30 centavos mais caro aqui. Isso aconteceu, certo? Isso acontece. E é uma coisa difícil de resolver, né? Agora, os postos que estão contratados também sofrem em menor, vamos dizer assim, menor intensidade, né, em menor valor, mas as distribuidoras vêm. Nos últimos 10 dias de fevereiro, elas começaram todas elas, mesmo procedimento, sobe 2 num dia, sobe 3 no outro, sobe 4 no outro, elas já vinham passando. E nos postos não tem outro jeito, nós temos que repassar. Isso é um comércio, isso aqui não é igreja, não é um templo religioso. A gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que pagar nossas despesas. O que acontece na bomba é reflexo do que acontece para trás. Então, não é questão de ficar... Eu não estou botando culpa na distribuidora, falando mal da distribuidora, mas não há outra maneira de explicar, às vezes, esses efeitos negativos nas bombas sem falar das distribuidoras, porque eu não compro gasolina da refinaria. Quando Rose, quando você vem no seu microfone aí falar, a Petrobras anunciou um aumento ou uma baixa no preço do produto, não é o posto que compra. Quem compra é a distribuidora. A refinaria não vende para o posto, ela vende para a distribuidora. Então, se tem uma distribuidora ali que faz cara de paisagem quando o preço sobe, mas está acesa e antenada quando o preço desce, quando o preço desce, ela faz cara de paisagem. Quando o preço sobe, ela monta no foguete. Nós não temos culpa, a gente tem que falar. Então, eu não estou botando a culpa em ninguém. E também não estou falando que a minha categoria é formada por 100% de santo. Não é, não. Nós somos comerciantes, tem comerciantes. Nós temos, no seu programa mesmo, já denunciei, nós temos quadrilhas infiltradas no nosso setor. Sonegando, adulterando, enganando o consumidor. É minoria? É minoria, mas faz um estrago danado. Principalmente quando pega uma autoridade desavisada, uma autoridade que não entende do setor e transforma esse bandido num herói. Verdade. Tiago, você quer fazer uma pergunta? Eu posso colocar um outro assunto aqui. Eu só queria que o Emílio comentasse, porque a gente teve no governo anterior aquela questão da desregulamentação da compra de etanol pelas distribuidoras, que poderia ser feita a compra direto nas usinas. Diante disso, eu queria saber, Emílio, você acha que precisa se mudar nesse setor do combustível? Precisa mudar o órgão fiscalizador, a ANP, em cima das distribuidoras, porque o PROCON só cobra dos postos. Como é que você vê um caminho para a gente chegar no meio termo? Porque toda vez que a gente entra nesse assunto, parece que a gente está debatendo que o preço da gasolina é tabelado, o preço do etanol é tabelado, e isso não é real. É um mercado livre em que os preços podem ser feitos pelas pessoas que compõem essa cadeia, e não há um tabelamento para isso. Qual que é o caminho que você acha para a gente chegar no meio termo e o consumidor não saia totalmente lesado, os postos não saiam lesados, o distribuidor, a gente tem uma cadeia mais justa? Existe um caminho que vocês acham que seja importante traçar nesse momento?
Vamos lá, você fez uma pergunta bem complexa para mim e citou um aspecto que foi muito debatido agora e foi difundido. O próprio ex-presidente da República fez isso uma bandeira pessoal, liberar o posto para comprar direto da usina e tal. Nós estamos com o mercado liberado, desregulamentado, faz 30 anos, exatos 32 anos, ok? Desde 1990, que o mercado foi liberado, muitas regras que tinham, por exemplo, de preço, tabelamento, preço máximo, isso acabou, certo? E até hoje ainda a gente vê muita desinformação sobre o assunto, o fato de estar liberado não significa que pode fazer qualquer coisa, certo? Existe legislação específica sobre preço abusivo, margem abusiva e tudo mais. Mas a gente está convivendo e está avançando. Com relação a essa questão da compra direta de usina, hoje a usina pode vender para o posto e o posto pode comprar da usina. Né? Só faltou uma coisa, o governo acabar com a sonegação. Você entendeu? E essa sonegação não é praticada pelo posto, é praticada pela distribuidora, porque no etanol, especificamente, você já deve ter ouvido aquele termo barriga de aluguel, né? Ok? O que acontece? São empresas que vendem nota fiscal, né? Por isso que chama barriga de aluguel. Hoje, a gente sabia que esse negócio do posto de comprar direto da usina, aquela lógica, né? Aquela lógica que funciona em qualquer país civilizado e regrado. Mas no Brasil, infelizmente, não que a gente não seja civilizado, mas na questão da sonegação, nós somos ainda uma republiqueta, né? É impossível a gente ter ainda empresas que sobrevivem baseados na sonegação. E existem muitas, e autorizadas ainda, né? Elas substituem a gente no imposto. O que acontece? A sonegação do imposto, a vantagem baseada na sonegação de preço, né? Ela é maior que vamos dizer assim, a vantagem no frete. Que comprar direto da usina, o que a gente elimina? Elimina a margem da distribuidora e elimina o passeio do produto. Por exemplo, vou dar um exemplo chulo, tá? Só para a gente entender. Tem um posto em Ribeirão Preto, não vou falar Ribeirão, em Araraquara, uma região ali que tem cana também, tal, perto de Ribeirão Preto e tal. Aí esse camarada tem que comprar o etanol em Paulínia, vamos dizer assim. Perfeito? Tá? Ele podia comprar numa usina que está do lado dele ali. Okay? Porque essa distribuidora que vende para ele, compra na usina que está do lado do posto, leva para Paulínia o produto e ele vem buscar o produto, ou entrega. Então, essa perna de frete, assim, em tese, na cabeça de uma pessoa que não entende muito do setor, fala, puxa vida, eliminou um segmento, um intermediário que é a distribuidora, e ainda a gente ganha no frete, puxa, fica mais barato. Nada compensa mais que a sonegação. Esse é o problema. Por isso que você não vê. Hoje, o posto pode comprar da distribuidora, da usina, e a usina pode vender para o posto. Por que não acontece isso aí? Não acontece porque tem um negócio chamado sonegação. Entendeu? O governo não coíbe a sonegação, então fica mais vantajoso eu comprar da distribuidora aqui, de Paulínia, que vende o álcool aqui, sem imposto. Entendeu? Porque, veja bem, não é o posto. O posto é substituído. Quem determina isso, quem define isso é o governo do Estado. O governo do Estado fala assim, olha, distribuidora X, você pode recolher o imposto da cadeia. Você está qualificada para fazer isso aí. E às vezes é uma puta de uma bandida. Não recolhe imposto, é uma devedora contumaz. E ninguém resolve isso aí. Isso é um problema sério do nosso setor. Se acabasse isso aí sim você ia ver usinas vendendo para postos de gasolina. Apesar de a gente saber que elas não têm interesse em fazer isso aí. Bom, deixa eu colocar um outro assunto aqui. A cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, especialmente a gasolina, vai retomar a competitividade do mercado de etanol. A avaliação é do presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, que defende a reoneração do PIS/COFINS. O governo Lula decidiu por uma volta gradual das cobranças dos impostos, né, com percentual maior sobre o combustível fóssil.
Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o Evandro Gussi, ele comemorou a medida, mas explica que essa não é nenhuma nova conquista do setor do etanol. No fundo, é um restabelecimento. Já havia um diferencial tributário de 45 centavos entre o etanol e a gasolina. Então, o que o setor que sofreu terrivelmente nesses últimos 8 meses, com esse subsídio à gasolina, corroendo a competitividade do etanol, espera voltar a trabalhar normalmente. Bom, de acordo com ele, os impostos federais zerados influenciavam no uso dos combustíveis fósseis, indo contra as principais fontes renováveis. Agora, além do etanol, o setor sucroenergético tem potencial para diversas frentes no mercado, ressalta o presidente da Única. Hoje nós já retiramos, além do açúcar, ou seja, todo o etanol, a energia elétrica feita a partir do bagaço da cana e a nova fronteira que nós temos hoje no biogás e no biometano feitos a partir dos resíduos da cana-de-açúcar. E não bastasse isso, nós temos um crescimento importante do etanol produzido a partir de milho no Brasil. E você não usa o milho todo para fazer etanol, você usa só o amido. Você continua tendo fibra, proteína, o óleo para destinação alimentar e para nutrição animal. Bom, mas o combustível fóssil mais caro não deixará necessariamente o álcool mais vantajoso para o consumidor. Vai ser preciso fazer as contas. De acordo com o levantamento da ANP, o etanol seguirá vantajoso apenas em 2 estados, Amazonas e Mato Grosso. Ô, Emílio, para mim a pergunta para você é o seguinte: para os donos de postos, faz diferença vender gasolina ou álcool? E uma outra pergunta: vocês já estão se preparando para essa questão, para esse debate do combustível limpo? Como que o setor está se regulamentando e até se preparando para o futuro? O histórico de venda da participação da venda do etanol entre todos os combustíveis que a gente vende, ele depende única e exclusivamente de preço, ok? Isso que o governo fez de desonerar menos o etanol, e a Única festeja com razão, com motivo, porque o grande balizador de preço do etanol, que faz com que o consumidor opte por esse combustível na hora de abastecer, é aquela famosa 70%. O preço do etanol, quando ele está abaixo de até 70% do preço da gasolina, ele é vantajoso. É óbvio que existe uma parcela de consumidores que abastecem por convicção, porque enaltece a questão do meio ambiente e tal, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, é preço. Então, independente de qual for o grau de oneração de preço, o etanol vai ter sempre um balizador, que é os 70% na bomba. Isso não depende do dono do posto de gasolina, depende das usinas. Esse é um setor que o governo não consegue controlar muito, como tenta e de vez em quando controla a Petrobras, certo? A Petrobras hoje é uma empresa só, apesar de não ser uma empresa pública, ela é de controle do Estado, mas ela não é uma empresa pública, ela tem ações na Bolsa de Valores, né, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, no mundo todo. Então, e ela é responsável por 90% do combustível que se vende no país, combustível fóssil, gasolina e diesel. O etanol, não. Nós temos aí quase 500 usinas no Brasil inteiro, né, que tem também liberdade para cobrar. Em alguns estados, o etanol não é vantajoso. Por causa do frete. São estados não produtores que dependem de produto importado de outros estados, né? Você vai no Nordeste, alguns estados do Nordeste. No Norte, por exemplo, não tem cana, não tem produção grande de etanol. Então, você vê lá uma diferença muito grande. O etanol praticamente é igual ao preço da gasolina. Mas nos estados produtores, Centro-Sul, aqui no centro do país, o etanol tem competitividade. Mas a competitividade do etanol, basicamente, é produzida por causa de imposto.
o etanol não tem CID, a carga de ICMS do etanol é bem baixa, o PIS/COFINS agora também é diferenciado. Então, isso faz com que o etanol fique um produto barato. Mas se você despir todos os combustíveis de todos os impostos, o etanol é mais caro que a gasolina vendida pela Petrobras. Isso é questão de custo de produção, ok? Mas na bomba, ele fica mais barato porque ele tem um tratamento tributário diferenciado, ok? Mas o grande balizador, respondendo a sua pergunta, o grande balizador será sempre a relação de paridade entre o preço da gasolina e o preço desse produto na bomba. Tá certo. Bom, nós vamos terminar já a entrevista, mas antes eu preciso ler aqui a participação de um ouvinte. O Rogério está dizendo assim, Emílio, o entrevistado, ele é meio bravo, mas ele fala várias verdades. Esse setor do combustível é um vespeiro. Se eu estivesse no estúdio, eu ficaria pianinho com esse Emílio. Tivesse o quê? Um estúdio? Se eu estivesse no estúdio, eu ficaria pianinho. Ou seja, como você está bravo, todo mundo tinha que ficar bem pianinho. Eu não estou bravo, não. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, eu estou feliz da vida de estar tendo a oportunidade de explicar, né? Longe de bravo, que isso? Nem tem motivo para isso, né? Não, mas ele disse que você fala várias verdades, viu, Emílio? Bom, não, a gente tem que tomar o cuidado de falar sempre o que a gente pode, vamos dizer assim, comprovar, né? A gente não pode ficar jogando névoa num assunto que já é um problema sério. Porque o grande problema, Rose, é que tem muita gente, autoridades, por exemplo, você veja, PROCONs, né? Não estou fazendo crítica efetiva a ninguém. A gente tem um cuidado enorme. Toda vez que acontece algum fenômeno, a gente procura o PROCON, a gente atende o PROCON. Toda vez que o PROCON se manifesta, estamos lá pronto para atender. Por quê? Porque é um setor que tem legislação específica. O setor de combustíveis, ele não é... Vender gasolina não é a mesma coisa que vender shampoo na farmácia. Vender biscoito no supermercado. Tem problema ambiental, tem problema de segurança, a cadeia de impostos é um problema sério e mexe diretamente com o bolso do consumidor, né? Então, quando de vez em quando a gente se depara com alguns empresários, que acontece, isso que você falou há pouco aqui, alguns postos subiram e tal. Quando se generaliza, aí a gente fica um pouco incomodado, porque em qualquer assunto, quando você generaliza, você erra. A certeza de errar é garantida, porque não dá para generalizar. Porque tem sempre alguma coisa pode estar acontecendo atrás deste comportamento. Porque o comerciante de combustível, o revendedor de combustível, é um comerciante como outro qualquer. Apesar de ninguém gostar de ir no posto de gasolina, nós precisamos atender bem o nosso cliente, precisamos encantar o nosso cliente. O cliente precisa sair do posto satisfeito, se é que isso é possível. Mas... eu vou dizer para você, Emílio, que todas as vezes que eu vou para o posto de gasolina, eu saio de lá pensando, puxa vida, poderia gastar esse dinheiro com outra coisa. Eu não conheço ninguém que levanta cedo assim e fala, puxa, que bacana, hoje eu tenho que abastecer o carro. Eu não conheço ninguém que faz isso, né? Nós trabalhamos com o mau humor do consumidor. E pior, nós vendemos um produto caro que o consumidor é obrigado a comprar e ele não vê. Mas você sabe que tem uma questão... Você é obrigado a comprar que você não vê. Mas você sabe... mas você sabe que, apesar de vocês trabalharem com o mau humor do consumidor, eu acho que nesse setor a questão da credibilidade ela é importante. Por exemplo, se eu abasteço num posto que não vai dar problema no meu carro, que os funcionários são educados, que me atendem bem, geralmente vocês conseguem a fidelidade do cliente. Pelo menos lá na minha casa é assim. A gente acaba sempre procurando ir naquele posto que a gente consegue ter confiança no produto, somos tratados muito bem e aí a gente acaba criando essa fidelidade, né? Olha, Rose, produto caro não é sinônimo de qualidade. E produto barato também ninguém pode afirmar que é um produto adulterado. Verdade. Mas eu posso garantir para você
que a maioria desses preços mirabolantes, desses preços maravilhosos, totalmente fora da curva, algum problema tem. Ou é sonegação fiscal, né? Ou o brasileiro não se comove muito com isso aí, mas ou é sonegação fiscal, ou é fraude volumétrica, você entra lá pagando baratinho do produto, mas o litro lá é 800 ml, não é 1.000 ml. Ou é problema de adulteração. E isso muitas vezes são os três. Muitas vezes são os três. Então, precisa tomar muito cuidado. O consumidor realmente precisa tomar muito cuidado, que hoje, para mim, preço é quesito de qualidade. Certo. Gente, eu quero agradecer o Emílio, que esteve conosco, Emílio Martins, presidente do RECAP. É sempre muito bom entrevistá-lo, viu, Emílio? Porque você traz esclarecimento, você não foge das perguntas. E o melhor é que você diz, tem problema sim, mas a gente está pelo menos tentando sobreviver e tentando resolver. Só para perguntando, ontem você disse que vocês poderiam tomar medidas cabíveis. Essas medidas cabíveis, por acaso, é o RECAP ir para a Justiça para poder denunciar essa subida do etanol e do álcool, do etanol e da gasolina pelas as distribuidoras ou não? Quem aciona o sindicato é o revendedor. Ok. Obviamente é o associado. Obviamente, hoje a gente viu as companhias recuarem os seus preços, não totalmente, mas certamente irão devolver o que cobraram a mais, porque é uma prática do mercado, quando acontece algum erro, elas acabarem dando esse crédito novamente para os postos. E o revendedor que não se sentir atendido, o sindicato tomará todas as medidas, porque o sindicato ele não compra gasolina, ele é apenas uma entidade de classe que representa revendedores de combustíveis. E se essa disparidade de preço persistir, nós vamos denunciar para o CAD, denunciar para quem de direito. Tá certo. Emílio, muito obrigada pela tua participação aqui no programa e tenha uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, viu? Agradeço o Rose, agradeço o Thiago, um prazer estar aí com vocês e contem sempre com o recado. Tá certo. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E a Microsoft lançará uma atualização para o Windows 11 que coloca os seus novos recursos de inteligência artificial do Bing na frente e no centro da sua barra de tarefas, um dos recursos mais usados do sistema operacional. No mais recente sinal de que a empresa está, com certeza, investindo na tecnologia, apesar de alguma controvérsia recente. Com a atualização e a ferramenta da inteligência artificial, estará inclusive acessível na caixa de pesquisa do Windows, que permite aos usuários acessar diretamente arquivos, configurações e realizar consultas na web. A barra de pesquisa tem mais de 500 milhões de usuários todos os meses, de acordo com a empresa, o que torna um espaço privilegiado para expor mais usuários ao novo recurso. E fechando o nosso boletim de hoje, o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, nomeou 5 pessoas para liderar o novo conselho, que vai governar agora o distrito que abriga o Walt Disney World, terminando o poder autônomo da Disney depois que a empresa assumiu uma posição pública contra uma lei da Flórida sobre direitos na educação. A lei, no caso, proíbe as escolas públicas de ter discussão em sala de aula ou instrução sobre orientação sexual ou identidade de
de gênero, desde o jardim da infância até a 3ª série. Além disso, proíbe as escolas públicas de adotar procedimentos ou formulários de apoio ao aluno que mantenham a confidencialidade de uma revelação por um aluno, por exemplo, incluindo a sua orientação sexual ou identidade de gênero dos pais. E exige que as escolas públicas assumam todos os custos de todos os processos movidos por pais prejudicados. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 48 minutos. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder nesta quinta-feira, dia 2 de março de 2023. E a gente vai ainda continuar falando de gasolina, porque esse é o assunto mais pungente, mas daqui a pouco a gente vai falar do novo Bolsa Família. Bom, Tiago, a Petrobras anunciou ontem à noite o maior resultado da sua história, um lucro líquido de 188 bilhões no ano passado. A cifra é 76,6% superior aos 106 bilhões apurados em 2021, que até então era recorde. E, obviamente, gente, esse desempenho ele foi puxado por alta de 43% no preço do barril vendido a uma média de $101 no exterior, além de maiores margens na venda de combustíveis, o melhor resultado financeiro. Ô, Tiago, quem está gostando desse resultado são os acionistas, né? Cada um vai embolsar aí, pelo menos, deixa eu ver aqui quanto que eles vão embolsar. 2,74 por ação. Quanto? 2,74 por ação, né? Pois aí, conta pra gente. Então, é aquele negócio, né, Rose? O lucro da Petrobras foi em cima, tem a questão do aumento do barril do petróleo? Tem, mas em grande parte em cima do consumidor. Foi a gente que pagou esse lucro da Petrobras e os acionistas vão levar para casa muito dinheiro. Então, a gente tem aí essa cifra que é um recorde, uma cifra que é 76% superior ao ano passado, e aí a gente tem essa questão. E aí o debate, volta aquele debate sobre a função da Petrobras. Ela é uma empresa de controle controlado pelo poder público, mas que tem aí o capital aberto. Então, portanto, tem que dar lucro. Mas qual que é a quantidade desse lucro que a gente tem que pagar a conta para uma empresa que detém um monopólio das refinarias no país? Isso precisa ser muito bem debatido, essa função da Petrobras. Eu acho que esse lucro exorbitante coloca novamente isso na pauta. Aí sim, o próprio governo tem que dar prejuízo. O próprio governo, Tiago, já está estudando, né, a volta do modelo de distribuição de dividendos dos governos Lula e Dilma, que antes ficava em torno de 30% e 40%, para os acionistas, né? Hoje, praticamente, todo o lucro é distribuído. Inclusive, na próxima reunião, vai se fazer uma proposta desse valor não ser pago integralmente para os acionistas, esse valor que você falou, deixando um colchão. Se eles não aceitarem, aí a Petrobras vai pagar, mas vai pagar essa diferença só no final do ano. Eu estou tendo a acreditar que os acionistas não vão aceitar receber menos, Tiago. Mas o governo, então, já está colocando essa proposta, dizendo, nós vamos ter que discutir e vai colocar um teto. A própria Gleisi Hoffmann tem colocado esse debate aí no radar, né? Tem colocado no radar, Rose, porque a gente tem que lembrar que a Petrobras tem um monopólio, né, do refino de petróleo no Brasil, né? Então, se fosse um mercado que nós tivéssemos outras empresas também fazendo refino, eu acho que a história seria diferente. Mas como a Petrobras tem esse monopólio, é preciso discutir também a função social da empresa, né? E aí eu acho que distribuir todo o lucro pode não ser o melhor caminho. É claro que a proposta de retomar o modelo dos governos petistas, de 30%, 40% da distribuição dos lucros, do Jean Paul Prudhomme, que é o presidente da Petrobras, já conversou isso com o Lula, é uma proposta que está na mesa. Agora, se os acionistas vão aceitar isso depois de estar recebendo tantos anos seguidos o lucro total, eu acho meio difícil, Rose. Eu acho que se eu estivesse na posição de acionista, eu também não gostaria muito de estar recebendo menos dos dividendos, não sei você.
Eu acho que é uma discussão longa, que a gente vai ter que ser colocado, inclusive o Conselho da Petrobras vai ter que discutir essa questão, e isso deve tomar o ano todo da discussão. E há uma pressão política também, né? Há uma pressão política sobre a questão do preço dos combustíveis, que agora está no colo da Petrobras depois da reoneração feita aí dos impostos federais. Sim. Tiago, e quem já está aqui conosco é o nosso menino de ouro, Gustavo Gimenez, que ele chegou escoltado pelo Heitor Fredo, do Brasil Urgente. Eu já vou contar para os ouvintes, porque, gente, assim, nosso coleguinha vai entrar de férias a partir de amanhã. E quem vai substituí-lo aqui no Bastidores do Poder com as notícias, com os factuais do dia, é o Heitor. Pois é, Tiago, o Gustavo vai entrar de férias, e invejoso como ele é, para onde que ele vai? Para o Rio de Janeiro. Exato. Hein, Tiago? O que você tem a dizer? Vai comemorar o aniversário da cidade maravilhosa, já tá preparado. Porque nós queremos saber o tanto que você faz no Rio de Janeiro, exatamente. Thiago. Ué, a gente vai lá passear, gente. Sei. A trabalho, passear, fazer o quê? É a vida, né? O Rio de Janeiro é uma bela cidade, tem seus problemas, mas quem visita o Rio sempre é um lugar muito bom. E a Rose, gente, a Rose tá falando, mas a filha dela, a Luísa, também é louca pelo Rio de Janeiro. Ela tá aqui me apontando, e a filha dela é doida pelo Rio de Janeiro. Eu quero saber por que o Thiago é doido pelo Rio de Janeiro, por que a Luísa é doida pelo Rio de Janeiro, e por que o Gustavo tá ficando doido pelo Rio de Janeiro. Heitor, bom dia, você é doido pelo Rio de Janeiro também ou não? Bom dia, Rose, bom dia a todos, o pior que sou também, mas por causa das escolas de samba, sempre que possível eu vou a alguma quadra lá no Rio. Mas eu nunca vi o Gustavo e o Thiago tão constrangidos e vermelhos como nesse tema sensível. Você percebeu, né? Você percebeu, mas eu adoro colocar as pessoas em saias justas, entendeu? Gustavo, bom dia. Bom dia, Rose, tudo bem? Tá muito feliz hoje? Eu tô bastante, né? Enfim, chegou, né, a tão esperada férias. E bom dia também ao Thiago. Edmilson tá aí, não? Não, Edmilson não. E, claro, bom dia a todos que nos acompanham. Só para finalizar sobre o Rio, eu não conheço, então eu vou para descobrir o que o Thiago tanto vê no Rio de Janeiro. Mas, olha, hoje eu trago uma informação lá de Sorocaba, porque foi preso um homem que é apontado como mandante do crime que aconteceu na cidade de São Paulo, na Pinacoteca, em 2008. Foi o roubo à Pinacoteca da época. Foram levadas obras de Di Cavalcanti, Pablo Picasso e também Lazar Segal. Para a gente ter uma noção, essa operação chamada Bumerangue aconteceu na manhã de hoje, foram presas também outras 3 pessoas. Esse grupo, composto por 4 pessoas, é apontado pela polícia como responsável pelo tráfico de drogas na Vila Carol, que fica lá na cidade de Sorocaba. Além disso, esse grupo também teria agido em um roubo à agência bancária na cidade. Foram cumpridos, então, 4 mandados de prisão temporária. Com eles foram apreendidos uma sequência, né? Foram apreendidas uma sequência de materiais importantes, como, por exemplo, drogas, cadernos, celulares, dinheiro, além, é claro, de máscaras que, inclusive, chamaram bastante atenção, né? Uma delas feita de silicone, com um desenho perfeitinho ali da pessoa, e uma caneta que faz disparos com munição calibre 22. Tudo isso, então, sendo apresentado lá na delegacia da cidade de Sorocaba. Então, uma ação bastante importante, pegando uma pessoa que se envolveu em um crime de 2008. É isso que eu ia te perguntar. Na verdade, a polícia, só para ver se eu entendi, a polícia foi fazer uma operação para poder desbaratar uma quadrilha de tráfico de drogas e junto descobriu que tinha um fulano que participou desse roubo lá na Pinacoteca. Exatamente, a quadrilha já é investigada há pelo menos 6 meses, né? E ele, principalmente, por estar envolvido no comando do tráfico de uma região importante ali da cidade de Sorocaba. E aí descobriu-se, olha lá, inclusive quem está vendo pelo YouTube pode acompanhar ali a parte das apreensões. E aí foi descoberto também a participação dele como autor, né? Como mentor dessa ação na Pinacoteca. Agora, o incrível, gente, essa caneta que disparava essa bala aí de 22, Heitor, você que é da segurança? São raras apreensões, mas alguns criminosos utilizam sim, principalmente para entrar em locais onde tem detector de metais, coloca a caneta ali discretamente, passa pelo detector e pode entrar armado até numa agência bancária, porque ela passa discretamente por qualquer segurança. E essas canetas são importadas, provavelmente? Muitas delas, sim. Algumas são montadas artesanalmente mesmo. O calibre 22 é o menor calibre que tem, então ele tem também
um poder bélico menor, mas o suficiente, claro, para causar um grande estrago. Tá certo. Mais novidades? Rose, o CLT, o Centro de Lazer do Trabalhador da cidade de Valinhos, foi fechado, inclusive para que sejam retiradas árvores que corram risco aí de queda também. Ação que foi tomada pela prefeitura e deve durar pelo menos 10 dias, viu? Vale lembrar que isso se espelha em Campinas, depois das tragédias que aconteceram, né? E a ação que vai ser realizada agora também na cidade de Valinhos. Lembro também que em Vinhedo, também por causa das fortes chuvas, a cidade está entrando em rodízio de abastecimento de água. Isso não tem a ver, evidentemente, com a quantidade de água, mas sim por causa do funcionamento das estações. A gente está de olho acompanhando, mais detalhes também ao longo da programação. A água que eles estão captando está muito barrenta? Não afetou. As cheias afetaram, o abastecimento da cidade, principalmente um maquinário mesmo ali das estações. Então, por causa disso, vai haver esse rodízio e o abastecimento deve ser normalizado em breve. Claro que a gente está de olho. A única coisa que eu espero é que você não pegue chuvas no Rio de Janeiro, tá? Fique tranquila, vai dar certo. Certo, eu quero agradecer. O que foi, Thiago? O pessoal deseja, espero que você não pegue chuvas, é que nem no carnaval. Tava no plantão de carnaval, aí começou a chover, aí o pessoal na redação, nossa, que pena que tá chovendo no carnaval. É tipo, né? Se bem que depois a gente acabou vendo aquela tragédia no litoral norte, né? Mas é aquela história, quando a gente está trabalhando, a gente fala, puxa vida, né? Podia pelo menos estar um tempo ruim, pelo menos assim, a gente não fica com tanta inveja de quem está na praia, quem está num bar, quem está curtindo a vida, né, Heitor? Choveu bem no carnaval esse ano, né? Principalmente nos 2 dias de desfile no Anhembi, no sábado, principalmente, chuva do começo ao fim. Você chegou aí em alguma escola? Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, nesse ano não pude ir ao Rio de Janeiro. E aí você gostou? Muito bom, e achei o desfile da Mocidade Alegre, que foi a campeã do carnaval, de fato merecedor do título. Legal. Eu não sabia que o Heitor gostava de carnaval, você sabia? Eu sabia, conheço o Heitor de outros carnavais. Meninos, muito obrigada, Heitor. Então nós esperamos você aqui amanhã. E obrigada por dispor seu tempo aí para nos ajudar aqui no Bastidores do Poder. Será um prazer. Então amanhã terei a missão de substituir Gustavo nesse período de férias e durante o mês de março estaremos juntos aqui também no Bastidores do Poder. Gustavo, boas férias para você. Eu tô brincando, mas eu espero que você descanse, que você aproveite e que você conheça o amor da sua vida lá no Rio de Janeiro, hein? Muito obrigado e até abril. Até abril. Tchau, gente. Nós vamos para o intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. O celular avisou, o rei da Campinas chegou e tá na conta, tá na mesa, prato cheio com certeza. Chegou o Renda Campinas, o programa que vai transferir até R$201 todos os meses para a conta de 25 mil famílias. O Renda Campinas é o maior programa social da nossa história e vai ajudar a fazer a nossa cidade mais justa e inclusiva. Tá na conta, tá na mesa. Acesse o site da Prefeitura e conheça mais. Prefeitura de Campinas. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista, com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Comercial às 16 horas no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. E no domingo, Guarani e Palmeiras jogam na última rodada de classificação, às 16 horas no estádio Brinco de Ouro. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h02, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e neste momento o governo federal marcou, né, um evento para poder relançar o Bolsa Família. O programa será implementado por medida provisória que será assinada pelo presidente Lula e encaminhada ao Congresso. A expectativa é distribuir pouco mais de 13 bilhões e atingir 21 milhões de famílias. As novas regras definem um valor mínimo de R$ 600 por família e 2 benefícios complementares. A primeira infância, né, o Primeira Infância, destinará mais de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. A novidade, gente, é que o Renda e Cidadania prevê um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes. Terão acesso ao programa todas as famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Mas há condicionante para participar do programa. Frequência escolar para crianças e adolescentes de famílias beneficiárias, acompanhamento pré-natal e atualização de caderneta da vacinação. Além disso, o governo vai revisar o cadastro único para averiguar irregularidades e coibir fraudes. O governo já identificou mais de 15 milhões, né, Tiago, de cadastros que estavam recebendo irregularmente o Bolsa Família e 1.500 famílias deixaram de forma espontânea o programa. Tiago, enfim, o governo remexeu todo o orçamento, vai furar o teto, teve autorização do Congresso para poder furar o teto, para poder pagar esse Bolsa Família, que é uma promessa de campanha do governo Lula, né? E um Bolsa Família turbinado, né? Comparado aos primeiros governos petistas, esse Bolsa Família é turbinado, R$ 600, mais o adicional para crianças acima de 7 anos, também vai ter um adicional para crianças abaixo dos 7 anos, que é de R$ 150, mas que só deve ser incorporado no fim de março. A gente tem o relançamento desse programa Bolsa Família, Rose, mas acho que é importante destacar que o principal no relançamento desse programa é a inclusão de algumas obrigações para essas famílias que vão receber o benefício, entre elas a vacinação e frequentar a escola, que eu acho que são fatores muito importantes para um programa como esse, que tem esse capital social. Então, eu acho que, até falei com uma pessoa ligada ao Ministério ligado ao Wellington Dias, que disse que o objetivo principal é que o Bolsa Família volte a ser um programa de ascensão social e principalmente para que as obrigações básicas possam ser cumpridas dessas famílias, que é frequentar a escola, a caderneta de vacinação. Fez uma crítica ao antigo Auxílio Brasil, que depois virou, até esqueci o nome oficial que o governo deu, que tirou muitas dessas obrigações. Agora a gente tem que esperar na prática para ver como vai funcionar. Mas, né, Rose, é uma promessa de campanha. Os dois candidatos, então, candidatos à presidência, fizeram essa promessa de manter o benefício e agora o presidente eleito, o presidente exercício Luiz Inácio Lula da Silva, está cumprindo essa promessa de manter o Bolsa Família. E o que me chama a atenção, Rose, é essa quantidade de fraudes, né? 13 milhões, quase 15 já identificadas, de uma pessoa só recebendo benefício. Imagina o rombo nos cofres públicos do tamanho dessa fraude. Pois em relação às obrigatoriedades que as famílias vão ter que cumprir, eu acho que todo programa de inclusão social, você tem que ter contrapartida de quem está sendo beneficiado. E o que me chama a atenção é em relação à vacina, porque hoje no Brasil há uma crise, né, da vacinação, principalmente infantil, em que os pais não estão levando as crianças para vacinar. A meta de toda a cobertura vacinal é de 90%, mas o que o governo tem conseguido é 50%, 60% em vacinas importantes e muitas doenças estão voltando por conta dessa falta, dessa omissão dos pais. Em relação ao programa, Tiago, eu sou super favorável a programas de inclusão, programas de inclusão de renda e de inclusão social. No entanto, eu acho que os governos, todos eles, ainda pecam de não criar condições para que essa família ou essa sociedade, essa pessoa possa deixar o programa
para poder conseguir viver com os próprios pés, vamos assim dizer, né? Por quê? Porque você tem, principalmente, muitos empresários e você tem, por exemplo, no interior, o pessoal falando que está difícil contratar funcionários porque o Bolsa Família acaba sustentando. Eu acho difícil, por exemplo, um programa de R$600, agora com 750 por família, conseguir sustentar uma família. Mas muita gente que precisa dessa mão de obra diz que isso é um tropeço, que foi criado uma anomalia no Brasil por conta disso. O que eu acho? Eu acho que quando você tem a fome, porque esse programa ele é destinado para famílias vulneráveis, ou seja, famílias que precisam de uma ajuda do governo para poder sobreviver. Precisa ter um tempo, Tiago. E essa família precisa receber instrumentos para ela poder fazer lá um curso profissionalizante. O governo tem que gerar emprego para que essa família possa sair. Então, esse programa ele só deve ajudar a servir para poder socorrer realmente aqueles que precisam. E a nossa sociedade, ela precisa ser preparada para poder sobreviver com os próprios pés, ou seja, o próprio governo criando outros instrumentos de inclusão para que a gente possa dar condições para essas pessoas e essas famílias conseguirem, de fato, ser reinseridas no mercado de trabalho. Então, é o que eu acho. E só que o que acontece é que a gente sabe que esses instrumentos, esse tipo de programas, são usados pelo governo como moeda de troca para votos. Porque você acaba... Isso, todos os governos, é governo Lula, é governo Bolsonaro, porque aprende muito fácil que quando você bota um programa desse, você consegue o voto daquele eleitor. E isso é muito ruim para o Brasil. Gente, eu estou ressaltando, eu sou favorável a programas de inclusão, mas só que eu entendo que precisa ter mecanismos de retirada dessa pessoa que é beneficiária desses programas para poder ela ter dignidade, porque eu não acho digno uma pessoa sobreviver com Bolsa Família, entendeu, Tiago? Não sei se você concorda comigo. Eu concordo que o programa, eu sou favorável ao programa, mas também sou favorável que seja criada uma rede para que essa família consiga ascender socialmente, para que essa família consiga um emprego se há alguém desempregado. Eu acho que o programa sozinho não resolve o problema, porque R$600, eu quero ver quem sobrevive com R$600 hoje no Brasil. É impossível. Se você tem que pagar o aluguel e pagar o alimento em casa, você não consegue sobreviver com R$600. Então, eu sou favorável ao programa, mas também que é preciso ter uma rede no entorno dessa família para que ela consiga arrumar um emprego, estar desempregada, para que haja qualificação para aquelas pessoas que estão naquela família. Eu acho que isso é muito importante. E aí o governo tem que cumprir esse papel também. Porque só o programa sozinho, a gente vai ficar no mesmo problema de sempre. Outra questão de as pessoas criticarem, dizerem que o Bolsa Família criou uma massa de pessoas que não procuram emprego, talvez existam alguns exemplos de pessoas que façam isso, mas eu creio que a grande maioria não faz isso, que essa não é a realidade da grande maioria. E aí a gente carrega um preconceito em cima de famílias que dependem de programas sociais. O nosso problema é muito mais grave do que pessoas que não conseguem ter acesso a emprego. Muitas vezes essas pessoas estão na periferia da cidade, têm que andar 2 horas de transporte público, 2 horas de metrô, e aí não conseguem chegar até onde esses empregos estão. Ou até mesmo não tem qualificação para conseguir esses empregos. Então, acho que é um problema muito mais grave, que a gente não pode simplificar dizendo que o Bolsa Família ou qualquer programa social é uma muleta para quem não quer trabalhar. Existem sim exemplos de pessoas que fazem isso, mas eu tenho certeza que a grande maioria não é isso. São pessoas que precisam. E aí o Estado tem que agir para que a gente consiga diminuir a desigualdade. Desigualdade social. É isso. Olha, o Batata de Rio Preto, ele disse que ele trabalhava no banco Nossa Caixa. E desde quando esses planos do governo começaram, os mais necessitados sempre tiveram fraude, segundo ele, e muita gente contemplada que não gosta de pegar no breu nem a pau acabou virando uma muleta. E ele diz que o Brasil não tem jeito, infelizmente. Eu quero crer, viu, Batata, que é isso que o Tiago falou, que é a minoria e não a maioria que acaba fazendo fraude, se bem que a fraude de 500 milhões de cartões cancelados é demais, né? Então, você tem aí
São 500 milhões de cartões ou 500 milhões de reais, Tiago? Agora me deu um branco. São 500 milhões de reais. De reais, né? Isso. E tem um detalhe: os benefícios cancelados foram benefícios concedidos no último ano. Isso. Não são benefícios de famílias que já recebiam Bolsa Família, só para deixar claro isso aí. Bom, gente, e falando, né, dessa questão dos mais necessitados, dos vulneráveis, a gente tem uma polêmica no Rio Grande do Sul que eu gostaria de trazer aqui no programa. Eu queria ter trazido ontem, não deu, mas eu vou trazer o assunto hoje. A polícia do Rio Grande do Sul está investigando o comportamento do vereador de Caxias do Sul que atacou trabalhadores da Bahia que eram explorados em vinícolas gaúchas. Em uma sessão na Câmara Municipal, o vereador declarou que baianos só sabem fazer festa e ressaltou que eles não deveriam mais ser contratados para trabalhar. A Polícia Civil investiga o possível crime de racismo. O Ministério Público também acompanha o caso e diz o Procurador-Geral da Justiça, Marcelo Dornelles. Esse mesmo fato, ele tem uma responsabilidade no sentido de gerar uma indenização, porque essa fala não é uma fala por si só. Ela cria um sentimento de preconceituoso e uma angústia em várias pessoas, especialmente naquelas atingidas, que é um povo do Nordeste. O vereador Sandro Fantinel, ele foi expulso do Patriota. Um pedido de cassação do mandato dele também já está protocolado na Câmara. A manifestação do vereador diz respeito ao caso descoberto na semana passada, quando mais de 200 homens foram resgatados de uma pousada na cidade de Bento Gonçalves. O grupo estava vivendo em condições semelhantes à escravidão, a maioria era do Nordeste e trabalhava em vinícolas da região. Ontem, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, participou de uma reunião em Porto Alegre para discutir medidas com o objetivo de evitar novos casos. E o governador gaúcho criou uma força-tarefa para aumentar a fiscalização nas colheitas de uva. Danilo, ontem eu te mandei um áudio com a fala do vereador. Vê se você consegue achar no teu telefone, que eu quero ver se eu consigo colocar a fala do vereador. E o governador gaúcho, então, criou essa força-tarefa e na internet, Eduardo Leite repudiou as falas do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel. Já o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, escreveu que é desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade. Gente, eu ouvi a fala desse vereador e o que ele colocou é que os trabalhadores eles eram preguiçosos, ele sugeriu isso, eram preguiçosos e que não deveriam voltar mais para lá. Foi assim, é um negócio escandaloso, né, Tiago? É um negócio escandaloso e esse vereador precisa ser punido, Rose, porque o que ele cometeu foi um crime. Eu acho que fica muito claro isso, porque se a Câmara de Vereadores ou a polícia passar pano para essa atitude dela, vai ser uma das maiores vergonhas do nosso país. Porque essas pessoas que estavam nessas vinícolas, elas não estavam recebendo um salário ruim, elas estavam em condições análogas à escravidão. Pessoas que não tinham o mínimo. Então, não é questão de preguiça, eram pessoas que estavam análogas à escravidão. A escravidão foi abolida do Brasil. Então, esse é o grande ponto. Olha só a situação que nós chegamos. Ao ponto de alguém achar que viver... ter um trabalho análogo à escravidão tem a ver com preguiça, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seja uma pessoa, seja um gaúcho, seja um baiano, seja alguém que veio do Amazonas, o amazonense, não importa. As condições mínimas de trabalho têm que ser respeitadas. E essas empresas terceirizadas têm que ser punidas e as vinícolas com participação também têm que ser punidas. Ninguém merece trabalhar desse jeito. Trabalhar de forma digna. Eu acho que isso é importante e eu acho que esse vereador precisa ser punido, Rose, porque senão vai ser uma vergonha para o nosso país aceitar um tipo de comentário como esse, que, olha, eu não tenho nem palavras para qualificar o que esse vereador disse, e as manifestações estão aí, mas que não fiquem só nas manifestações, que haja uma ação efetiva contra essa declaração. Ele pediu desculpas, mas ele já falou, agora ele tem que responder pelo que ele falou. Pois eu e o Edmilson, nós falávamos aqui no programa, acho que foi de segunda ou terça-feira, não me lembro o dia, de que as vinícolas que
aceitaram, né, esse tipo de trabalhador sendo escravizado, com condições semelhantes à escravidão, elas vão ter que responder e efetivamente isso vai influenciar, vai impactar, né, o Thiago, em relação ao marketing, em relação a essa questão das vendas. Por quê? Porque elas contratam empresas terceirizadas. E, de fato, as vinícolas disseram que elas estavam pagando R$6.000 por trabalhador contratado para trabalhar lá na produção, na roça, vou chamar ali na roça de uva, né? Só que a empresa ela precisa fiscalizar, porque se ela paga R$6.000, ela precisa saber se esse trabalhador tem comida, tem banheiro, se esse trabalhador consegue cumprir, se trabalha só 8 horas por dia, se a legislação trabalhista está sendo válida para ele. E lembrando, gente, que esse caso só veio à tona porque 2 trabalhadores conseguiram fugir e pediram socorro na rodovia, Thiago, porque senão até agora eles estariam lá sendo explorados. Danilo, você já tem a fala do vereador, a gente vai ouvir o que o vereador falou na tribuna lá da Câmara do Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Trabalho já está realizando audiências com as vinícolas que se utilizavam de mão de obra contratada da empresa que mantinha trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O MPT também vai constituir um grupo especial de atuação finalística, uma força-tarefa com procuradoras e procuradores de mais de um estado para atuar no combate ao problema. O delegado da Polícia Federal, Adriano do Amaral, afirma que a investigação segue para apurar as responsabilidades pelos crimes cometidos. Tanto a empresa terceirizada Oliveira e Santana, quanto as vinícolas Garibaldi, Aurora e Salton serão investigadas. A gente vai investigar o contrato dessas vinícolas com essa empresa fornecedora de mão de obra, ver a participação de cada um. Eu não sei se as vinícolas têm algum conhecimento a respeito da situação em si, das condições que os empregados estavam, mas tudo isso aí vai ser apurado no decorrer da investigação. A gente vai investigar todas as condutas, né? Tanto da prestadora de mão de obra como da contratante da mão de obra. O empresário Pedro Oliveira Santana, apontado como um dos responsáveis pela contratação, chegou a ser preso, mas foi solto um dia depois, mediante o pagamento de fiança de 30 salários mínimos, mais de R$36.000. O crime é afiançável pelo judiciário, né? Nesse tipo de crime, a autoridade policial não pode arbitrar fiança. Na altura do flagrante, ao final, ali eu representei pela prisão preventiva dele, e daí, no dia seguinte, a defesa do preso se manifestou nos autos, pediu a liberdade do preso, e o judiciário entendeu que ele não tinha antecedentes criminais, tinha endereço fixo, e poderia responder o processo em liberdade. Ele recolheu fiança de 30 salários mínimos. A Polícia Federal criou um canal para que pessoas possam fazer denúncias sobre o caso. O número é o 54-3213-9019. Os 207 trabalhadores foram resgatados na semana passada em Bento Gonçalves, após conseguirem fugir do alojamento e pedir socorro para a Polícia Rodoviária Federal de Caxias do Sul. Não, a gente vai ouvir o vereador. Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Pois é, Thiago, essa foi a fala do vereador, um trecho da fala do vereador extremamente racista, preconceituosa. E, assim, nós esperamos mesmo. Agora, então, como a gente disse, né, a polícia está investigando, o vereador foi expulso do Patriotas e já tem um pedido de cassação desse vereador lá na Câmara do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves. A fala é muito agressiva, né? É agressiva, Rose, e revela um traço de racismo estrutural, que é uma coisa... que aqueles lá de cima, ele está falando do Nordeste, Tambores, depois ele fez referência à Bahia. A Bahia é o estado com a maior população negra do nosso país. E aí ele fala dos argentinos. Ele está falando sobre imigração. Ele está falando sobre que as pessoas de fora trabalham melhores do que aqueles lá de cima. Isso é uma mentira. Quem construiu o nosso país
foram as mãos negras que sofreram na escravidão. Foram eles que construíram o país. Os nordestinos construíram o estado de São Paulo. Ajudaram a construir esse estado. Então, é uma fala carregada de preconceito e de uma pobreza de conhecimento da construção do nosso país, porque essas mãos que construíram o nosso país construíram em cima do sofrimento da escravidão. E depois os nordestinos, que foram sempre marginalizados, ajudaram a construir vários estados brasileiros, a tornar São Paulo o que é hoje. Então, é uma fala que, olha, eu sinto uma dor no coração quando eu escuto isso, porque, e aqui nós desprezamos os imigrantes, eles são muito bem-vindos no nosso país, ajudaram também a construir o nosso país depois do fim da escravidão, mas eles não sofreram como essas pessoas sofreram. Então, é uma fala carregada de racismo e demonstra o racismo estrutural, e ela precisa ser punida urgentemente, porque ela é gravíssima, ainda vindo de uma autoridade eleita. Bom, o Adriano Vermelho diz assim: nem chega a surpreender, o modus operandi é sempre o mesmo, reajuste antecipado e um aumento turbinado desses muitos patriotas, donos de postos e distribuidoras, que reclamam do governo, do povo e até sua naturalidade. Mas na primeira chance também querem rir como hienas, devorando a carcaça chamada povo brasileiro. Tanto são as acusações de hipocrisia que eu acho que a próxima epidemia chamar-se-á cara de pau da vida aguda. O antídoto é óleo de peroba na veia desses inescrupulosos. Bom dia, o Adriano Vermelho está dizendo para a gente. Eu vou só tentar falar aqui dos nossos ouvintes. Deixa eu ver aqui. O Carlos Alberto Bueno está dizendo: chega a poucos instantes da minha conta de água da Sanasa. Na conta vem cobrando mais de R$20 um tratamento de esgoto, porém no quintal de casa tem boca de inspeção de esgoto. Todavia, a Sanasa nunca veio desinfectar a tubulação de esgoto de casa e dos meus vizinhos. Já entrei em contato para fazer uma desinfecção urgente, porém me avisaram que só irão abrir a boca de inspeção para desentupir. Aqui em casa, em todos os ralos, na pias do banheiro, cozinha, área de lavagem de roupas, ficam com um protetor de pias. O que sai de baratas e ratos do esgoto é desanimador. A rede de esgoto do quintal de casa. Pagar a Sanasa é como pagar incompetentes e ainda dão risada na nossa cara. Ou seja, o ouvinte dizendo que está pagando sem ter o serviço entregue. Bom, o Carlos do Jardim do Lago está falando com o Edmilson, mas o Edmilson não está aqui hoje, então não vou nem ler a tua participação. Carlos, manda que eu leio amanhã, tá bom? O Wagner está dizendo: sim, é verdade, o comércio de combustível e o judiciário são duas caixas pretas que até hoje não apareceu alguém com coragem de colocar a mão nessas cumbucas. Não obstante, insisto, tem muito dono de posto de gasolina desonesto por aí. Então, a culpa não é só das distribuidoras. Parabéns pela entrevista. Vocês, como sempre, na vanguarda dos assuntos mais importantes. Não só por isso, sou fã de vocês. O Fábio Campione está dizendo: cara Rose, parabéns pela análise na questão do Bolsa Família. Se necessita, a gente ajuda. Porém, ajudar a ascensão social é até uma prioridade, como comentou o nosso comentarista, que eu não me recordo o nome, o Thiago. Parece utopia, pois todos os governos utilizam essa ferramenta mais como cunho eleitoreiro. Parabéns a todos do programa pela análise. Bom, é isso. Thiago, deixa eu ver se... tem mais uma aqui. Rose, esses comentários aí dessa pessoa, desculpa, é política, por isso que eu não acredito mais no país. Batata, ele está falando dos seus comentários, Thiago. Eu acho, não sei. E o Biratã de Campinas está dizendo assim: gente, bom dia. Já pensaram se os argentinos só não reclamam porque não conhecem a legislação trabalhista brasileira? Será, Thiago, que os argentinos não reclamam porque não conhecem a legislação? Pode ser, porque na América Latina a legislação brasileira é uma das que tem mais regras, né, a ser cumpridas pelos empregadores, né? Mas vamos colocar que não seja isso também. Eu acho que é um debate que precisa ser feito. A gente tem até o Ministério da Justiça, vai começar um debate sobre imigração, né, Rose? Eu acho que é um debate importante, mas acho que acima de tudo é trabalho digno. As pessoas têm que ter trabalho digno. E é aquilo que eu digo, as leis trabalhistas precisam ser respeitadas. Se você não concorda, você vai lá e tenta mudá-las da maneira correta, mas descumpri-las, acho que nunca, né? A gente nunca descumpre uma decisão
que já está tomada, uma lei que existe. Eu acho que isso é fundamental. Acho que ninguém gostaria, né, de ter os seus direitos violados, né, Rose? Acho que eu não gostaria, você não gostaria, e isso vale para qualquer profissão, qualquer área, em qualquer lugar do nosso país. O Rogério está dizendo, Rose, cadê o Edmilson? Ele melhorou? O Thiago foi bem demais, que vereador tosco. O Edmilson, ele não melhorou, porque se ele tivesse melhorado, ele teria entrado, que foi a promessa dele. Então, ele não melhorou, mas ele já tomou remédio. Ele está com pressão alta, mas amanhã ele vai estar aqui conosco, tá bom? A Sandra também está perguntando se o Edmilson melhorou. Ele deve estar melhor do que ele estava no começo do programa, pelo menos eu espero. Edmilson, manda aqui ele está na escuta. Ele está ouvindo o programa, então manda um oi para saber se você melhorou, porque os ouvintes estão preocupados. E o programa, segundo a Sandra, foi muito bom. Gente, para encerrar, porque eu preciso encerrar, só para lembrar, a licitação de transporte de Campinas foi suspensa ontem pelo Tribunal de Contas do Estado. Algumas empresas entraram alegando que o edital da Prefeitura de Campinas não vai dar condições de ter uma sustentabilidade econômico-financeira. Ou seja, eu conversei com o prefeito Dário ontem, ele falou assim, olha, Rose, é melhor já suspender, porque os envelopes seriam abertos hoje, logo no começo, porque assim a gente já tem tempo de responder para o Tribunal de Contas e eles vão ver que o nosso edital é um edital muito bom. E o Dário fez um alerta, ele disse assim, pelo menos não houve a denúncia de direcionamento de licitação como tinha nos editais anteriores. Dessa vez são as empresas dizendo que a gente está querendo demais e elas não vão ter condições. Então, eu vou terminar o programa lembrando que foi suspenso, mas vai logo voltar esse edital aí do programa. E o Edmilson, gente, respondeu aqui dizendo, gente, eu estou um pouco melhor, muito obrigada. E amanhã eu espero que o Edmilson esteja aqui conosco, ele está medicado e ele já está bem, um pouco melhor, mas ainda não bem o suficiente para vir ao programa. Eu só espero que ele consiga vir à tarde gravar o programa comigo. Mas se também não puder, Edmilson, fica tranquilo que eu faço sozinha, tá? A melhor coisa e o que eu espero é que você realmente fique bem. Um beijo para você, Edmilson, beijo para os ouvintes, beijo, Thiago, e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Você ouviu